São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para as notícias já está aqui na sua Rádio Cabo Verde. Arrancamos com os títulos. Unidade de Projetos da Millennium Challenge Corporation realiza workshop para recolha de inputs para perceber razões da imigração dos jovens cabo-verdianos. O Parlamento debate proposta de lei que cria renda especial como contrapartida do direito de utilização e define a forma de pagamento dos custos da iluminação pública. Vamos ao desenvolvimento. A proposta de lei que cria renda especial como contrapartida do direito de utilização define a forma de pagamento dos custos de iluminação elétrico começou a ser debatida hoje na Generalidade no Parlamento. A proposta foi apresentada esta tarde pelo Ministro da Energia, Alexandre Monteiro. Oliveira Salomão esteve presente e traz aqui os detalhes. A proposta de lei pretende dotar o país de um quadro legal que estabeleça princípios, responsabilidades e clarifique direitos, resultando na melhoria dos serviços e na redução dos custos de energia. O diploma propõe, por isso, que as entidades concessionárias de serviço de distribuição de energia elétrica no território nacional passem a pagar ao Estado o direito de utilização do espaço. O Estado, que é a entidade que tem a responsabilidade de prestar o serviço público em matéria de energia elétrica, como explica o Ministro da Energia. No que respeita à distribuição de energia elétrica no território nacional, a utilização do território municipal pela entidade responsável pela prestação desse serviço público, seja ela o Estado ou a entidade concessionária, é remunerada aos municípios. Pretende-se que a remuneração pela utilização do território municipal, especialmente em redes de distribuição de energia elétrica em baixa e médias tensões, seja assegurada através de uma renda especial anual cujo montante é determinado nos termos. A renda especial anual, continua o Ministro, repercute-se nas tarifas conforme o regulamento da ARME, o que vai evitar o agravamento do custo no consumidor. O pagamento desta renda especial é feito através de um mecanismo de compensação com os custos de iluminação pública, o que resulta na extinção da taxa de iluminação pública atualmente paga pelos consumidores finais. Esta solução evita o agravamento do custo de energia para os consumidores. O Ministro adianta que o diploma não esquece os municípios com baixo consumo de energia elétrica e, consequentemente, com menor receita, e anula o que lhes traz dificuldades em arcar com as responsabilidades da iluminação. E para equilibrar, entendeu-se que o melhor mecanismo é estabelecer o princípio da solidariedade institucional do Estado. De acordo com esse princípio, nos municípios cuja renda especial se revelar insuficiente para cobrir os custos da iluminação pública, os valores correspondentes aos déficits são pagos subsidiária e complementarmente pelo Estado. Alexandre Monteiro concluiu que o eventual valor excedentário da renda especial é rateado entre os municípios proporcionalmente ao volume de energia faturado em cada concelho. Nas primeiras reações ao diploma, o deputado da UCID, António Monteiro, diz que o diploma vem trazer alguma justiça social e repõe a normalidade no tocante ao negócio entre o Estado e a concessionária, nisto o negócio de energia. Por um lado, exigir que a empresa que faz a distribuição assuma a responsabilidade de pagar a utilização do solo, do subsolo e do espaço aéreo onde a empresa de distribuição utiliza para fazer chegar a energia elétrica e a iluminação pública às diversas localidades, mas por outro, obrigar que as câmaras municipais paguem também a empresa distribuidora de energia respeitante ao consumo desta mesma energia. Aliando pelo mesmo diapasão, o deputado Francisco Sanches, do MPD, disse que a proposta de lei introduz mudanças significativas no sistema de custeio de iluminação pública, reforça o princípio de transparência, elimina ambiguidades e promove a inclusão. Outro aspecto digno de realçar é o princípio da solidariedade institucional do Estado, que prevê a cobertura dos déficits dos municípios com menores receitas energéticas.
Este mecanismo traduz-se num exercício de justiça social e territorial, pois assegura que nenhuma localidade seja deixada para trás no acesso aos serviços essenciais como a iluminação pública. Já o deputado do PSV, Damis Lobo, questionou o facto de ser o governo a fixar o valor da renda especial que vai ser aplicada à concessionária pelo uso do espaço no transporte de energia. Se os critérios estão definidos a montante, se há uma entidade reguladora que dá todas as garantias de tecnicidade, de independência, que o Conselho de Ministros não tem, diga-se de passagem. Bom, o senhor está lá, hoje não estará futuramente, portanto, podemos não ter técnicos abalizados nessas matérias, portanto, por que não se permite que seja a entidade reguladora a fixar este valor? Aqui o ministro Alexandre Monteiro explicou que esta opção resulta do entendimento do governo em como era capaz de dar homogeneidade à renda. O governo está, no entanto, aberto a distribuir ou a discutir, melhor dizendo, novas soluções em sede de discussão do diploma na especialidade, uma discussão que deverá acontecer já amanhã. A terceira Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, que acontece em junho na França, pretende conseguir maior compromisso em relação à implementação do Acordo para a Conservação e Utilização Sustentável da Biodiversidade Marinha. O documento em preparação para esse evento estará ainda em discussão em encontros preparatórios e o processo negocial intergovernamental até maio, conforme uma das co-facilitadoras do processo negocial, a representante de Cabo Verde na missão permanente junto das Nações Unidas, Tânia Romualdo. Miriam Lopes dos Santos. A embaixadora de Cabo Verde na missão permanente do país junto das Nações Unidas falava à RCV na sequência de um encontro este mês no âmbito do mesmo processo realizado em Incheon, na Coreia do Sul. Entre as prioridades para a terceira Conferência das Nações Unidas para os Oceanos e a declaração política a ser adotada em junho está uma atenção muito especial aos ecossistemas, conforme Tânia Romualdo. A sustentabilidade da economia oceânica e o acelerar da ação necessária em prol do oceano. E de se conseguir essa defesa dos ecossistemas, ao mesmo tempo que se consiga também a sustentabilidade da economia oceânica. A declaração em negociação para o UNOC3 perspectiva maior compromisso em relação à implementação do Acordo para a Conservação e Utilização Sustentável da Biodiversidade Marinha. Mas que dê um passo no sentido de conseguir implementar, de conseguir maior compromisso em torno, aliás, da implementação daquilo que foi anteriormente decidido. Como eu dizia há bocado, o tratado do BBNG foi aprovado, mas para que ele entre em vigor é preciso que haja ratificação por pelo menos 60 Estados-membros. Neste momento, temos ainda apenas 15 ratificações. Dessas 15, 10 são de países CITES. Cabo Verde está neste momento, tem uma equipa a trabalhar nisso, a empenhar-se no processo de ratificação, portanto, para que entre na nossa ordem jurídica interna e para que nós possamos ser ou estar entre os 60 que fazem entrar o acordo em vigor. Cabo Verde está no processo interno para a ratificação do Acordo para a Conservação e Utilização Sustentável da Biodiversidade Marinha. A representante de Cabo Verde na missão permanente junto das Nações Unidas reitera a importância do acordo. É importante porque a entrada em vigor deste tratado significa que ele passa a ser vinculativo na ordem internacional. Ou seja, o principal propósito desse tratado é, portanto, assegurar que a biodiversidade seja protegida, que os ecossistemas, incluindo
os do oceano, ou dos oceanos, não é? Passem, portanto, a contar com um tratado vinculativo internacional. A nível interno, é imprescindível continuar a despertar desde os mais pequenos para a importância dos oceanos para o arquipélago. A terceira Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, marcada para junho em França, deverá nomeadamente discutir um projeto que visa incentivar a colaboração internacional para impulsionar o progresso da ciência oceânica. No quadro do Acordo de Cooperação Económica e Técnica assinado hoje entre Cabo Verde e a China, o país asiático disponibiliza ao país 200 milhões de yuans renminbi, equivalente a cerca de 3 mil milhões de escudos, que vão ser destinados sobretudo à expansão do programa de videovigilância em 7 cidades do país. Outra fatia desse pacote financeiro, resultante da participação de Cabo Verde no Fórum China-África no ano passado, naquele país parceiro, poderá ser alocado a outros projetos ainda sem definição, sendo que, para já, está decidida a canalização de parte desse bolo para a construção de 3 escolas nas Ilhas do Fogo e Santiago, Cândido Fortes. Trata-se da construção de 2 escolas de ensino básico no Fogo e outra do mesmo nível na cidade da Praia. À espera de avaliação está o programa voltado para o Palácio Presidencial. O acordo agora assinado entre os 2 países para apoiar Cabo Verde em projetos prioritários de desenvolvimento no biênio 2025-2027 começou a ser gizado, recorda o encarregado de negócios da Embaixada da China em Cabo Verde, Xi Lake, em setembro do ano passado, no âmbito do Fórum China-África. Durante a visita do Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva à China, a China pronunciou um novo pacote de 200 milhões de renminbi para ajudar Cabo Verde nos domínios, por exemplo, energias renováveis, a economia azul, economia digital, turismo, para alcançar os objetivos estabelecidos nas áreas prioritárias. Já esteve aqui uma equipa técnica para analisar os projetos de 3 escolas primárias, um aqui e mais 2 na Ilha do Fogo. Também estamos à espera de uma nova equipa que pode pôr em prática a terceira fase de assistência técnica do Palácio da Presidência. Outros projetos de infraestruturas administrativas, saúde e educação poderão vir a ser beneficiados pelo pacote financeiro chinês. No entanto, frisa a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miriam Vieira, o destaque é a expansão para 7 cidades do país do programa de videovigilância no âmbito do projeto Cidade Segura. Sobretudo este ano vamos dar continuidade à terceira fase do projeto Cidade Segura, que é um projeto prioritário também para Cabo Verde, uma vez que vai reforçar a segurança interna do país com a atualização e a expansão do sistema videovigilância em 7 cidades, nomeadamente Praia, Mindelo, Salrei, Santa Maria, Tarrafal, Assomada e Porto Novo, com a outorga de importantes equipamentos para o reforço dos centros de vigilância, formação de técnicos para a operacionalização desses equipamentos e manutenção dos centros de comando de vigilância. Ao longo do ano estaremos a priorizar a modernização de algumas infraestruturas administrativas, entre as quais o Instituto Diplomático de Cabo Verde. Também teremos a oportunidade de discutir com a parte chinesa outras infraestruturas no domínio da educação, da saúde. Governos de Cabo Verde e da República Popular da China assinam um acordo de cooperação no valor de 200 milhões de yuans, equivalente a 28,5 milhões de dólares americanos, que se insere no plano de ação da China para a África no período 2025-2027. E terminou esta tarde o workshop para o lançamento do estudo sobre aspirações dos jovens cabo-verdianos residentes no país e na diáspora, que será implementado pelo Instituto Nacional de Estatística em abril, enquadrado no inquérito multi-objetivo. O workshop de hoje, segundo a coordenadora da unidade de projetos da Millennium Challenge Corporation, Joana Brito, serviu para a recolha de inputs importantes que ajudarão, por exemplo, a perceber por que razão os jovens estão a deixar o país de uma forma acelerada em busca de oportunidades no estrangeiro. Maria José Macedo.
Todos que participaram neste encontro deixaram subsídios importantes nos debates havidos nos 2 painéis, fizeram parte do workshop de hoje, frisa o representante do INE Janecas Fortes, que aponta as questões levantadas pelos participantes. Nas discussões já deparamos também que a falta de oferta formativa no período da noite é uma opção de melhoria que temos que ter. A conectividade entre as ilhas e mesmo a conectividade entre os concelhos, são outros constrangimentos também, e também de melhorias, seja na procura da formação, seja mesmo também no mercado de trabalho, quais são os constrangimentos que os jovens vêm encontrando para entrar no mercado de trabalho. Entre algumas que chamam a atenção era a exigência de períodos de experiência para os jovens que estão a sair agora da universidade, e eles disseram que essa é uma opção que tínhamos de ter no questionário. Para a coordenadora de unidade dos projetos do MCC, Joana Brito, o encontro de hoje serviu para a recolha de inputs importantes que ajudarão, por exemplo, a perceber por que razão os jovens estão a deixar o país de uma forma acelerada. Este estudo é um estudo que vai levar 1 ano a ser realizado, para além dos inquéritos que trarão, portanto, informações quantitativas. Há uma outra etapa que é a recolha de informações qualitativas. Portanto, vão ser feitos encontros com grupos identificados, nomeadamente os empregadores, para também entendermos o lado deles sobre a questão do emprego. Repare, o Compacto tem como um dos objetivos fundamentais contribuir para a empregabilidade dos jovens, por forma a que consigamos melhorar o crescimento económico e a redução da pobreza. Portanto, e os jovens constituem uma franja muito importante da população. Estão a sair, precisamente. Esse é um dos aspectos que nós queremos entender, o porquê, a motivação dos jovens estarem a sair do país e, nos últimos anos, de uma forma acelerada. Um dos impactos importantes que o Compacto Regional de Cabo Verde propõe é impulsionar a empregabilidade nos jovens em 2 áreas em que atua o digital e a conectividade, e contribuir para o aumento da confiança da juventude nas suas potencialidades e no futuro do país. Moradores da localidade de Figueiral, em Ribeira Grande, Santo Antão, estão descontentes com o estado em que se encontra a placa desportiva da comunidade. É que a infraestrutura inaugurada em 2020 começou a apresentar fissuras poucos meses depois, e as obras de recuperação iniciadas em novembro de 2024 foram interrompidas poucos dias após o arranque. A paralisação dos trabalhos tem gerado frustração entre os moradores que apelam à Câmara Municipal a resolver o problema. Teresa Pinto. Não é de hoje que o estado desta placa desportiva tem sido motivo de descontentamento no seio da população de Figueiral. Esta infraestrutura foi inaugurada em 2020 e poucos meses depois começou a apresentar fissuras. Os trabalhos para a sua reparação arrancaram em novembro do ano passado e paradas pouco tempo depois. Uma situação que prevalece até agora e que tem gerado uma certa revolta na população, principalmente os jovens. 5 anos que polivalente estragar, e não tive mais ou menos 6 meses de chegar nele. Estragar, não tive uns 6 meses de chegar nele. Agora, não está só a ter uns placas assim estragar. Agora não está só de jogar, só não se parteia, belezinha. Mas depois da próxima eleição, eles começam a obra, extra tudo que é quadrado, coisa e tal. Agora não dá só nem de jogar belezinha. Não subi para o pátio de vez, não tive que saltar lá para fazer um exercício físico, fazer um desporto. Depois não estou bem desde a eleição, agora nunca espetamos nele de vez. Para a população, esta infraestrutura é uma peça fundamental para as atividades esportivas, culturais e sociais da localidade. É neste sentido que os moradores apelam à Câmara Municipal para resolver esta situação. É lamentável mesmo, porque polivalente é um lugar onde os jovens estão a divertir. Os meninos têm falta de um polivalente que é para jogar. 5 de julho foi trato de Figueiral, mas 5 de julho tudo sempre foi de Figueiral. Porque é que a estrela dei? Porque é onde eles fazem uma festa, que é a casa de escola, ler meninos de escolas proibidos. Quer dizer, lá é para meninos de escola. Então, quando eles fazem esse polivalente, as pessoas era para esse fim. O quê? Não te fazer um 27 de março, dia das mulheres, 27 de março, não deu onde fez ele.
Não defesa ele, que não deu defesa ele, nós não deu nada na Figueiral. Nós, ao menos, não estava a contar com um polivalente direito, porque não queria fazer uma atividade, porque não tem uma defesa ele, é isso que não crê. Nós não queremos polivalente 5 dias na Figueiral. Contactado, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Armindo Luz, garantiu que todos os pormenores técnicos estão a ser levantados e que as obras de reparação do polivalente serão retomadas muito em breve, devolvendo à comunidade esta importante infraestrutura. E uma notícia de última hora acaba de chegar aqui à nossa redação. Vitalina Monteiro Cabral, conhecida por Bita na casa dos 50 anos, perdeu a vida no início da tarde desta quarta-feira após o despiste do caminhão de transporte de água potável, seguido de capotamento. O veículo seguia com mais 2 pessoas, o condutor de nome Toco e a cobradora de água, chamada de Nhafica. Um acidente supostamente provocado pela perda de travão. A informação recolhida pela Rádio Cabo Verde junto de um morador da localidade de Fazenda, no município de Tarrafal, que está em choque com o trágico acidente, como nos dá conta a nossa repórter Ângela Monteiro, que esteve no local. De acordo com um morador da localidade de Fazenda, no Tarrafal, Aristides de Pina, estavam 3 passageiros no caminhão autotanque. A vítima mortal, de nome Vitalina Monteiro Cabral, mais conhecida por Bita, que seguia de boleia no veículo pesado com um motorista e uma cobradora. Disse ainda para a RCV que uma falha no sistema de travão poderá estar na origem do acidente que provocou a morte de Bita, que deixa 6 filhos. Pela primeira vez que minha são 68 anos, nasci e criado nesse comunidade, nunca tive um acidente ali. Nem de moto, nem de carro. Nunca. É pela primeira vez. E coincidência com a morte de um chefe de família, que é uma senhora. Então, eles há 3 que estavam dentro do carro. O condutor contão. Então, é 2 mulheres com um senhor. Condutor com mais uma senhora. Panha acidente mais leve e que a senhora ia ficar embaixo do carro e ia sobreviver feliz. O condutor é um condutor experiente, ia bem fazendo ele canto vezes, hoje ia bem uma volta, ia na segunda volta que sucede, então pensa, mas segunda flanca é falha mecânica e travão que perde. Tristeza e espanto diante do trágico acidente envolvem a pequena localidade de Fazenda, no Tarrafal. O morador Aristides de Pina não testemunhou o ocorrido, mas contou que deve merecer a atenção e cautela de toda a sociedade. Tem falha mecânica e tem falha humana, mas segundo informações que o condutor dá, que ele é falha mecânica porque travão que perde já é falha mecânica. Já houve o resultado daquilo que ninguém deseja. Todo alguém que está agarrado ao volante é condutor, e tanto profissional de linha turística ou não profissional, fica prudente. Se carro que sem condições de pescar na colhe, porque se não também se qualquer peça, sabe que não é em si, está claro, carro é peça, mas nós também se qualquer hora que nós estamos com qualquer rixinha, vou ter que ir ao hospital para doutor, para ver com enfermeiros para ver. Então é assim caro. Se está bom, quando a colhe, qual por ser colhe, porque às vezes na tema, se tudo alguém proceder, como deve ser, a boa volante, buca baby, buca qualquer carro na força, acidente cada dia não, buca uma bainha. No local para o levantamento do corpo estiveram as autoridades de saúde e da polícia. O corpo da malograda encontra-se no Centro de Saúde do Tarrafal, deixando 6 filhos, sendo um menor de 14 anos. Já o condutor, com ferimentos leves, encontra-se no Centro de Saúde e a cobradora foi transportada para o Hospital Regional Santa Rita Vieira e o seu estado de saúde inspira cuidados. A terminar o nosso Jornal da Noite, a Seleção Nacional de Handebol estreou-se esta tarde na segunda fase do Mundial, com derrota expressiva frente à Croácia. Cabo Verde perdeu por um diferente de 20 golos, 44-24. Ao intervalo, o placar indicava 24-11. Perante um adversário a jogar em sua casa, a equipa nacional sentiu muitas dificuldades para contrariar o poderio dos croatas, que além de um ataque muito eficaz, ainda teve na sua baliza um guarda-redes muito forte, fez 14 defesas e foi eleito o homem do jogo. Na ponta final da partida e com o resultado já bastante desnivelado, o senador nacional optou por poupar alguns jogadores, já pensando no jogo de sexta-feira com a Argentina.
Os argentinos são os adversários, teoricamente, mais ao alcance de Cabo Verde neste main round. Se Cabo Verde vencer, garantirá a melhor classificação de sempre no Mundial de Handball. E neste momento, quando são 19 horas, sensivelmente 25 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 22 de janeiro de 2025. Aos caros ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a sua rádio de Cabo Verde. Boa noite. Nós voltamos amanhã a partir das 15 horas. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.